Olá, bom dia. Mais uma aula aí, ó, né? Aula de período napoleônico. E aí conecta com o fim da Revolução Francesa. Final do século XVIII, né? A transição do século XVIII para o século XIX. É uma transição bastante icônica para a França, né? Talvez você tenha aí um dos seus maiores líderes da história, tá? Do Estado francês. Você vai ter aí a burguesia convergindo para um centralismo político, que é uma coisa que, de fato, na Revolução Francesa foi uma das bandeiras mais criticadas, que era o antigo regime, tá? Mas cuidado, a gente não vai retornar para o antigo regime. A burguesia francesa, ao fim da Revolução, né, evidenciando aí a conspiração dos iguais, evidenciando o movimento dos sans-culottes, dos camponeses, a burguesia francesa ela vai optar por recentralizar o poder de uma forma para apaziguar o caos social. Só que essa forma de recentralizar o poder que a burguesia francesa escolheu, acredito eu, né, tendo uma análise historiográfica aí, de acordo com o historiador Eric Hobsbawm, foi um grande tiro no pé. Por quê? Porque o período que vai suceder a Revolução Francesa, ali de 1799 a 1815, que é justamente o período napoleônico, ele foi um período em que a burguesia ela se consolida, ele foi um período em que essa burguesia ela se expande, foi um período próspero para a burguesia, porém, em contrapartida para a França, né, essa crise foi muito violenta, foi uma crise muito sangrenta, que inclusive, tá, a gente vai ter aí retrocessos na segunda década do 19, tá, que eram inimagináveis à França da Revolução. Beleza? Então a gente vai ter aí um processo de recentralização e ascensão da burguesia. A burguesia respira, porém logo vem o seu novo processo de crise, tá? Aí após a Revolução Francesa. Galera, o governo Napoleão, né? Primeiro destacar que Napoleão é um cara extremamente pragmático, né? Um cara bastante político, né? Um cara que possuía um carisma, tá? Napoleão é um cara que ele governava, gostava de ser o ser supremo daquilo que ele praticava. Não à toa ele foi escolhido pela burguesia por ser um dos grandes generais do exército francês no tocante aí à Revolução Francesa, né? Não que Napoleão tenha feito a Revolução Francesa, mas era uma das forças militares que a França utilizava para evitar, tá, o massacre geral aí. Então Napoleão era um cara bastante altruísta, era um cara bastante que tendia a um autoritarismo aí, mas um autoritarismo liberal. A gente vai entender mais ou menos isso no decorrer da aula. Galera, o golpe do 18 Brumário, tá, apoiado pela burguesia, marca a convocação do general da França para assumir o poder. Entendendo que havia um caos social na França, havia o terceiro estado ali bastante revoltoso, né, e aí, embora vale ressaltar, né, que esse terceiro estado ele já estava dividido por conta dos interesses burgueses e dos interesses do povo, né? Na realidade esse povo estava em efervescência, influenciados ainda pela Convenção Jacobina, pela figura de Robespierre, pelo rei ter sido guilhotinado. A burguesia entende que, olha, enquanto a Revolução estava aos moldes burgueses, ok, a gente estava conseguindo privilégios, a gente estava conseguindo redução de impostos, a gente estava conseguindo maior participação política. Agora o problema é, quando o povo começar a exigir, né, além da igualdade civil, a tal da igualdade social, para a burguesia isso vai deixar de ser interessante. Então, no final da Revolução Francesa, você vai ter a conspiração dos iguais e a burguesia vai convocar o general do exército para que ponha um fim definitivo na Revolução, né, para que de fato acalme os ânimos na França e assuma o poder e normatize a situação para retomar as relações comerciais, retomar as relações diplomáticas que foram rompidas no curso da Revolução. Então esse golpe do 18 Brumário apoiado pela burguesia é a forma com que Napoleão chega ao poder. Professor, por que golpe do 18 Brumário? Porque na realidade havia uma constituição na França, né? Aquela constituição de 1795, que inclusive foi até responsável por criar o diretório, que foi a última fase da Revolução Francesa. Então, lê esse golpe porque não houve eleições para Napoleão chegar ao poder, né? De fato, foi um golpe arquitetado pela própria burguesia para recentralizar o poder e controlar os ânimos sociais da França. Galera, com o golpe do 18 Brumário, tá, Napoleão Bonaparte ele começou a governar como cônsul da França, e não à toa, esse período é conhecido como consulado. Tá? E esse período conhecido como consulado, de 1799 a 1804, ele foi marcado pela reorganização da França, e aí eu estou falando em âmbitos econômicos. Você vai ter a criação do Banco da França, você vai ter a expansão da moeda do franco, né? Napoleão ele vai entender que se ele chegou apoiado pela burguesia, ele tem que fazer alguma coisa para que essa burguesia sustente sua posição, ele tem que fazer alguma coisa para que essa burguesia continue mantendo o seu apoio político, para que ele governe, tá? Então, ou seja, você vai ter a criação do Banco da França e Napoleão ele vai ter
uma coisa marcante que você não pode esquecer quando você está Napoleão Bonaparte, que é a tal do Código Civil Napoleônico. Esse Código Civil Napoleônico, ele vai ser feito ali na transição do consulado para o império. Tá? E esse Código Civil Napoleônico, galera, ele vai contar com algumas reformas. Professor, que tipo de reformas são essas? Galera, por exemplo, reforma educacional. Tá? Professor, como assim reforma educacional? Uma reforma em que você vai ter o ensino público expandido, você vai ter a criação dos liceus na França, dos colégios públicos, beleza? Isso você vai ter reformas no âmbito econômico, como eu já falei, né? Essas reformas do consulado foram incorporadas pelo Código Civil Napoleônico. Você vai ter o Estado laico da França, né? Que era uma das bandeiras da Revolução Francesa, isso aí a gente não deixa de adotar. Você vai ter, né, uma semi-reforma agrária, porque Napoleão vai reconhecer algumas terras de alguns camponeses. Tranquilo? Então, ou seja, a igualdade civil também vai estar preservada nesse mesmo momento, de acordo com o Código Civil Napoleônico. Então, ou seja, galera, foi uma nova constituição para a França nesse momento aqui de Napoleão Bonaparte. Galera, só que o problema é que quando o poder ele vai se acumulando, a pessoa ela vai se sentindo um pouco maior. Daí aí teve um momento que Napoleão começou a se sentir maior do que a França e maior do que as próprias instituições francesas. Qual foi esse momento? O período do Império Napoleônico. Né? Então você não vai ter um império aos moldes absolutistas, como foi o Império Francês na época de Luís XVI, não. Mas você vai ter um império governado por um cara bastante rígido, por um cara bastante mão dura. E um cara que, inclusive, vai repetir um ato, tá, da formação do Estado francês, que é o ato de Luís XIV, quando Luís XIV ele propriamente se coroa. Né? Para quem não sabe, a igreja era responsável por legitimar os reis, né? A igreja era responsável por legitimar os monarcas que assumiam o poder na Era Moderna. E quando Napoleão foi ser coroado, tá? Para assumir o seu poder, né? Se não me engano era o Papa Leão V, ele pegou a coroa da mão do Papa e botou, né, em sua cabeça, representando para os que ali estavam e para os que ali iriam visualizar, representando que, de fato, essa ideia de você ter coroa, né, essa ideia de você ter a coroação própria fosse a inauguração de um modelo autoritário, a inauguração de um centralismo político personificado na figura daquela pessoa. Tá? Então Napoleão Bonaparte ele tem também essa marca importante também no seu governo. Galera, na Confederação do Reno, que foi uma das medidas tomadas por Napoleão em alguns acordos na Europa, tá? Napoleão queria tomar algumas regiões do Sacro Império Romano. O que acontece, galera? Império Romano Germânico. O que acontece? Napoleão, galera, ele sempre teve pré-definido que foi um desejo intrínseco de Napoleão expandir o território francês. Ainda que a gente esteja falando do século XIX, Estado Nacional já formado, Napoleão ele vai investir em algumas expansões territoriais que em determinado momento vai ser bom para a França, né, que vai prejudicar sua principal rival, que é a Inglaterra, mas em outros momentos são guerras e guerras não deixam de gerar gastos, né, gerar custos, gerar prejuízo. Galera, a primeira forma de expansão territorial, né, foi a Batalha de Trafalgar, tá? Que Napoleão vai, de fato, confrontar, tá, a Inglaterra, né, prejudicar as relações internacionais da Inglaterra com a tentativa de conquista da França. Napoleão com a tentativa de conquista da Espanha. Né? Napoleão ele tenta conquistar a Espanha porque a Espanha é um território estratégico, distante da Península Ibérica, sua boa parte litorânea, por conta da entrada dos produtos internacionais, né? Por conta da entrada do Atlântico. Então, Napoleão tem esse interesse, sabendo, né, que a Inglaterra estabelecia algumas relações econômicas ali com a Espanha, tá? Com a Holanda, enfim. Ele tenta prejudicar economicamente a Inglaterra. Essa batalha vai ser território francês, né? Porém, tá, a Inglaterra vai vencer essa primeira batalha. A Inglaterra não vai deixar que nesse momento, em 1804, 1805, a Espanha seja conquistada. Galera, após a Batalha de Trafalgar, uma outra medida de Napoleão Bonaparte vai ser a tomada do tal do bloqueio continental. Aí talvez você esteja mais habituado a escutar sobre o bloqueio continental. O que é o bloqueio continental, galera? Simplesmente, tá? As nações que apoiariam a França, as nações que fossem apoiadas da França, elas tinham duas saídas. Né? Ou elas apoiariam a França em relação ao bloqueio continental, ou elas seriam invadidas. Em uma boa parte, tá, dessas nações que apoiaram o bloqueio continental, elas foram invadidas pela França. Há relatos que a França chega a ocupar 60% do território
geográfico da Europa no período napoleônico. Então isso não é nenhuma novidade para nós sabermos. Né? E o bloqueio continental, tá, galera, é uma medida de prejudicar especialmente a Inglaterra. Por quê? As nações amigas da França estavam bloqueadas, né, proibidas de comercializar qualquer produto com a Inglaterra. Tá, os navios ingleses que chegassem às costas dos países que obedeceriam ao bloqueio continental seriam capturados. Então você vai ter aí, de fato, um policiamento francês em torno das fronteiras da Europa, beleza? Você vai ter países que não aceitaram o bloqueio continental, ameaçados a serem invadidos. Galera, um exemplo claro disso aí foi Portugal. Portugal não concorda com o bloqueio continental por conta da sua aliança com a Inglaterra e também por conta da sua dívida externa. E estrategicamente, nesse mesmo momento, a corte portuguesa vem para o Brasil, tá? A família real chega aqui em 1808, então fugindo desse bloqueio continental, que é uma coisa estratégica, porque sabendo que se a França dominasse o território português, o Brasil, o Portugal perderia a colônia brasileira, que nesse momento estava dando ouro ainda, tá? Estava no comecinho, bem comecinho mesmo da economia cafeeira, beleza? E após a fuga, né, quando a família real ela se expande, você vai ter o Tratado de Fontainebleau, né, galera? E esse Tratado de Fontainebleau, em 1807, vai encoroar, né, empossar José Bonaparte ao poder da Espanha. Galera, então Portugal sofre uma ameaça corrente, tá? Portugal chega a ser invadido pela França, porém, tá, até 1815 Portugal vai resistir com o governo de uma junta militar inglesa. Então você vai ter guerras civis ali travadas contra a tentativa de expansão da França, que conta com uma importante aliada na Península Ibérica, que é a Espanha, né? A Espanha é uma importante aliada nesse momento, tá? Da economia da França, tá? Então a Espanha ele era o braço da França, da Península Ibérica, e a todo momento Portugal ameaçado com medo de perder suas colônias. Beleza, galera? Bom, quando Napoleão ele sai da Península Ibérica, né, ele vai em rumo à conquista de territórios europeus. Só que Napoleão ele vai esbarrar com alguns impérios, tá? Como, por exemplo, o Império Russo, que não apoia a França no primeiro momento, né? E nem no segundo momento, tá? O Império Austríaco, tá? Você vai ter a Prússia, que são regiões que vão fazer frentes de batalha contra a expansão napoleônica. Galera, entenda que o mundo do 19 ele não suporta mais um Estado se expandir desrespeitando as fronteiras, né? Desrespeitando o idioma, desrespeitando a cultura, desrespeitando a economia. E essas nações, tá? Elas vão ser frentes de batalha combativas em relação à França. Beleza, galera? Então, ou seja, Napoleão já estava investindo pesado na sua indústria bélica, Napoleão já estava investindo pesado na expansão territorial e estava sofrendo algumas derrotas significativas, beleza? E a partir de 1807, né, 1807, 1812 aí, foi o período que essas batalhas foram travadas, né? As batalhas dos Barondinos foi de fato uma batalha contra, né, a França, contava com a aliança de Rússia, Áustria e Prússia, que eram os principais impérios nesse momento, que estavam sendo invadidos por Napoleão Bonaparte contra a França. Mais uma vez a França perde, beleza? Embora a França perca, não significa que ela não tenha conquistado territórios que chegariam ao Império Russo, ao Império Austríaco, né, a região da Prússia. Então, algumas regiões já tinham sido anexadas, por isso eu falo desse crescimento territorial da França. Mas o problema não é só quando você conquista, né? Mas é também manter essas terras. Então, ou seja, essas batalhas, elas reconquistaram terras, tá? E a Batalha das Nações, né? Ou Batalha de Leipzig, que foi talvez a maior batalha, tá? Que enfrentou a França. Eu até separei, tá? Um trechinho pra gente ler sobre essa Batalha das Nações. Os exércitos de coalizão da Rússia, Prússia, Áustria e Suécia, liderados pelo czar Alexandre I, beleza? E Carl Philipp, derrotaram decisivamente o exército francês de Napoleão I. O exército de Napoleão continha tropas polonesas, a Polônia apoiava Napoleão, tá? E tropas italianas, bem como alemães da Confederação do Reno, tá? Que eu já tinha falado aqui pra vocês, beleza? Que é a tentativa de conquista de territórios europeus. A batalha foi culminar, tá, da campanha alemã de 1813 e envolveu cerca de 600 mil soldados, tornando-se a maior batalha na Europa antes da Primeira Guerra Mundial. Então, de fato, galera, essa Batalha das Nações, tá, em 1813 ali, ela foi um jogo decisivo para Napoleão Bonaparte em termos de conquista territorial. Professor, como assim um jogo decisivo? Porque é nesse momento que o governo de Napoleão cai.
tá? Essas tropas, elas resistem, essas tropas, elas invadem, tá? E a partir de 1813, você tem um processo de reconquista da França. Então, quando você inicia um processo de reconquista da França, significa que a França, na realidade, ela não tem mais nenhuma legitimidade em termos de Estado. O Estado francês ele estava sem identidade, o Estado francês ele estava enfraquecido, Napoleão já estava começando também a ficar um pouco adoecido por conta de todo esse processo. Então, quando você tem o começo da Reconquista a Paris, você tem uma fuga, tá, de Napoleão, ele vai ser exilado na ilha de Elba, Napoleão vai fugir para a região da Bélgica. Vai ter uma batalha de Waterloo, porque não significa que todos os franceses estavam contra Napoleão, mas sim alguns estavam contra Napoleão pelas medidas que ele tomou. E essa expansão napoleônica na França, ela chega ao fim em 1815. Napoleão ainda retorna, governa por mais 100 dias, enfrenta a Batalha de Waterloo, porque uma grande gama da burguesia não queria que ele retornasse, mas Napoleão contava com uma nobreza fiel, Napoleão contava com alguns burgueses fiéis que exigiram o retorno dele, exigiram um retorno constitucional pelo Código Civil Napoleônico, que estabelecia que o imperador seria Napoleão Bonaparte, e ele com a promessa de restabelecer o poder, porém, em momento nenhum queria dar trégua às batalhas que estavam sofrendo, e eram batalhas extremamente prejudiciais para a burguesia francesa. Então Napoleão retorna, ele não aguenta governar mais de 100 dias e depois ele vai embora da França e posteriormente morre, galera. Só que a questão, galera, é o legado que Napoleão deixa para a França. Napoleão ele forma um Estado fortíssimo na França. Napoleão ele forma um Estado extremamente poderoso militarmente, ele faz algumas reformas que são heranças da França, ele urbaniza a França, como por exemplo o Arcos do Triunfo, foi criado na era napoleônica, teve sua obra concluída na era napoleônica, você vai ter o investimento nas reformas da Torre Eiffel, enfim, você vai ter um legado histórico de Napoleão Bonaparte. E o que a França vai resolver, galera? A França vai resolver em 1815, para reconhecer que a Revolução Francesa, entre muitas aspas, foi uma decadência para a França, economicamente, politicamente, socialmente, e vai convocar o Congresso de Viena, retomando fronteiras de antes da Revolução Francesa. Galera, então a historiografia enxerga que o período napoleônico, se olhando para o Congresso de Viena, foi ainda uma continuidade dessa revolução pelas consequências que esse processo trouxe para a França. Entende isso, galera? Então foi bastante curioso esse período napoleônico. Espero que tenha ficado claro na cabeça de vocês qual era o intuito de Napoleão, qual era a ideia de Napoleão aqui. E essa foi uma parte do período napoleônico. Beijo a todos, até a próxima.